Mesmo que a duquesa dissesse isso, o homem foi bastante amigável e gentil quando falou com Lizzie. No entanto, ela apenas respondeu que teria sido estranho para ele se agisse de forma gentil com ela, ainda mais se tratando de um assunto tão delicado e importante como aquele. Estou bem, então por favor diga para que ele não se preocupe comigo, nossa heroína pediu, tendo um agradecimento da parte de sua sogra. A duquesa, por sua vez, mudando de assunto, perguntou o que a prota gostaria de fazer a partir daquele momento, acrescentando que ela não precisava mais ajudar em seu trabalho se não quisesse, mas não era exatamente isso que a duquesa queria, apesar de respeitar qualquer que fosse a decisão da nossa protinha. Edith ponderou que se parasse de trabalhar naquele momento, rumores se espalhariam sobre ela ser esposa apenas de nome, uma nora patética que tentava esconder o fato de ser desonrada e proibida de tocar em qualquer documento da família Ludwig. Essa seria a visão das pessoas com relação a ela. Além disso, seria bastante entediante ela ficar sem fazer absolutamente nada, só gastando tempo. Mãe, se estiver tudo bem para você, eu gostaria de continuar te ajudando em seu trabalho, porém pode acabar havendo outro incidente como este se o culpado tentar me incriminar de novo. Então gostaria de saber se você poderia designar alguém de sua confiança para me supervisionar. Ela concluiu, ao que sua sogra por sua vez entendeu perfeitamente que ela apenas queria um ambiente de trabalho tranquilo, sem o risco de ser mal interpretada, e ponderou que Hinan também vinha precisando de ajuda. Edith sabia que ele era a única pessoa que não era da família Ludwig que sabia sobre o incidente de espionagem. Além disso, ele também havia sido quem preparou as informações falsas para testá-la. A prota se preocupava que talvez ele estivesse desapontado com ela, assim como Ana. Ele era uma das poucas pessoas que a olhava de forma imparcial e sem preconceitos naquele lugar, sequestrando-a de seus pensamentos. A duquesa perguntou se estaria tudo bem para ela ajudar o rapaz, ao que nossa heroína concordou. Da última vez que o vi, qual era a expressão no rosto de Hinan? Ela se perguntava enquanto caminhava para o escritório do rapaz, mas em seguida, ao vê-lo em sua frente, se questionou o que havia acontecido com sua expressão. Bem-vinda, disse o homem inexpressivo. Aquela pessoa sempre havia sido tão apática daquele jeito? Ela se perguntava, se questionando também se ele concordaria em trabalhar com ela, mas gentilmente comentou que a partir daquele dia eu ajudaria. Por onde eu devo começar? Ela perguntou então, sem graça e apreensiva, e o rapaz, estendendo uma caixa com diversos documentos embaralhados, disse que ela poderia iniciar organizando os recibos de acordo com os anos. Confusa, ela perguntou como é que aquilo havia ficado bagunçado daquele jeito, descobrindo que a última pessoa que trabalhou com o rapaz se sentiu ofendido por ele, espalhou todos os recibos indo embora em seguida, mas logo a tranquilizou, dizendo que aquele desaforo não havia ficado impune, afinal eram os documentos da família Ludwig. Dito isto, não espere que eu seja gentil com você, ele respondeu como uma espécie de aviso, acrescentando que ela se arrependeria de ter escolhido trabalhar com ele, tentando não pensar demais a respeito. Apesar de desapontada, nossa heroína resolveu apenas ir trabalhar logo. As horas se passavam e estava tudo muito tranquilo no escritório, tão tranquilo que era possível ouvir o som da pena de escrever movida pelas mãos de Hinan, além do som do papel ao ser folheado, a luz do sol entrando pela janela pela tarde, iluminando ainda mais o local. Tudo aquilo tinha um ar muito pacífico. A hora avançou rapidamente e não demorou para que Hinan a interrompesse de seus afazeres. Seu turno já acabou por hoje, ele avisou, e nossa heroína, que não havia sentido o tempo passar, pedia só mais um momento para marcar os lugares que ela havia organizado. Obrigada pelo seu esforço, ela dizia, entregando a caixa com os documentos para Hinan, que mantinha sua expressão de poucos amigos. A você também, minha senhora, obrigada por seu trabalho duro, ele respondeu seco. A propósito, Hinan, não espero grande gentileza de você. Nossa heroína expressou a verdade, era que em sua vida passada ela sempre odiou seu chefe, que enfatizava que a equipe era como uma família para alguém como ela, que era orgulhosa e não gostava de bajular os
Outros eles adoravam classificá-la como antissocial e desvalorizar suas habilidades profissionais. Tudo o que espero de você, Rina, é imparcialidade e competência, e parece que ambas são suas especialidades. Ela concluiu com um sutil sorriso amigável. Então já vou indo, até amanhã. Ela se despediu, se retirando do local. Esperou muito, Ana? Ela perguntava, conversando com sua donzela, enquanto dentro do escritório Rina, que havia sido fisgado mais uma vez com tal resposta de sua senhora, se pegava pensativo. Mais tarde naquele dia, Cliff se desculpava por interromper o trabalho do rapaz. Eu ouvi que você estaria monitorando Edith a partir de hoje. Ele dizia, compartilhando a mesa com Liz e Killian. Então, Rina, o que você achou daquela mulher? Ele questionou ao homem, que estava visivelmente insatisfeito e entediado. Ele estava vigiando Edith. Killian se perguntava, chegando à conclusão de que se referia a ajudar sua mãe em seus trabalhos. Ele já estava sabendo que a prota quem havia pedido para ser supervisionada por alguém. Killian estava prestes a pensar nas palavras de Edith quando uma voz silenciou seus pensamentos. Qual o sentido de você se importar tanto com ela? Aquela voz o fazia se perguntar o porquê dele estar pensando em Edith. Rina começou a explicar que ele havia sido ordenado a tomar cuidado com os documentos que iria manusear e garantir que nenhum deles fosse perdido. Para ser mais exato, a Senhora Edith veio me ajudar com o meu trabalho, ele dizia inexpressivo. E Cliff, por outro lado, perguntou se ele havia notado algo suspeito em nossa heroína, quer fosse algum comportamento ou fala, e Rino prontamente respondeu que não tinha como ter certeza depois de trabalhar com ela apenas por uma tarde, mas declarou que ela havia trabalhado diligentemente sem reclamar. Embora meu escritório seja um ambiente humilde demais para uma senhora nobre como ela, a senhora Edith trabalhou duro sem nenhuma queixa. Ela também parecia atenta e muito detalhista, tem excelentes habilidades de concentração, julgamento e compreensão, e o principal de tudo, ela tem bastante persistência. A expressão de Rina não parecia normal a olho nu, mas Killian notou que havia algo diferente ali. Bem, parece que aquela mulher trabalhou duro para você, não é verdade? Cliff perguntou tendencioso, ao que Rina, por sua vez, respondeu que apenas estava relatando o que viu durante o dia de trabalho. Não tendo mais o que dizer, Cliff apenas liberou Rina, avisando que o chamaria novamente depois de um tempo para receber um novo relatório, ou alertando para que não parasse de vigiar Edith. Momentos mais tarde, Killian, caminhando pelo corredor, pensava incessantemente sobre as palavras de Liz após Rina se retirar. Minha nossa, é a primeira vez que eu escuto Rina elogiar alguém dessa forma. Edith capturou o coração de Rina em um único dia. Ela é realmente incrível, Liz completou, e Cliff, provocativo, questionou se ela estava dizendo que Rina talvez pudesse ter se apaixonado por Edith. Cliff, não diga uma coisa dessas. A garota chamou sua atenção, enquanto Killian, por sua vez surpreso, tentava disfarçar sua insatisfação. Bem, mas se você pensar direitinho, pode acontecer. Afinal, Rina está solteiro. Se os dois se unissem, isso colocaria o Conde Rigelhoff em maus lençóis. Honestamente, não é algo tão ruim. Embora fosse uma pena perder o talento como de Rina. O maligno comentava maliciosamente, satisfeito, olhando para seu irmão mais novo. Minha nossa, Killian, não me diga que de repente você está preocupado com aquela mulher. Com um sorriso desgostoso e a gota de suores escorrendo sobre seu rosto, Killian questionava como seu irmão poderia insinuar algo daquele tipo. Cliff, por sua vez, comentou apenas estar brincando. Afinal, Rina era como uma parede de concreto que nem sequer se atraiu pela beleza de Liz. Então, como ele poderia se apaixonar por alguém como Edith? Voltando dos pensamentos de Killian, ele andava de um lado para o outro sem rumo com aquele turbilhão de pensamentos o engolindo. Não demorou para um cavalheiro, sem entender o comportamento de seu mestre, interrompesse seus pensamentos, avisando que sua carruagem estava pronta, ao que Killian pediu para que ele esperasse por um momento, pois ele precisava resolver algo pró-masculino. Ponderava que nossa heroína era uma mulher diferente de Lizzie. Sua beleza era algo distinto. Edith era uma mulher bonita e sensual, e aquilo fazia ele pensar que se R não
Passasse muito tempo sozinho com ela num escritório fechado de fato poderia acabar criando algum tipo de sentimento. Antes que pudesse se dar conta, ele já estava na porta do quarto de Edith. O simples movimento de bater na porta que estava entreaberta fez com que ela desse ainda mais espaço para ele ter ampla visão do aposento e fosse capturado e, envolvido pelo perfume de rosas que exalava lá dentro, ele entrou observando que não havia ninguém ali e logo seus olhos foram sequestrados pela bela visão dos bonequinhos que representavam ele e Edith prestes a se beijarem. Aquilo era algo realmente simples, mas foi o suficiente para mexer um pouco mais com os sentimentos de Killian. Não demorou para que os bonecos voassem para longe com o empurrão que Edith deu na tentativa de afastar a luz da visão do homem. Sem graça por ele ter visto aquilo e não querendo que ele pensasse ainda pior sobre ela, nossa heroína ria para disfarçar, tentando dizer que aquilo não era o que parecia. É apenas um passatempo. É um pouco vergonhoso mostrar isso a outra pessoa. Ela tentou justificar, mas de qualquer forma, por que você está entrando no quarto de outra pessoa sem permissão? Ela questionou enquanto Killian ficou levemente corado com o que tinha presenciado momentos depois. Ele se sentou na cama de frente para Edith, perguntando como ela estava. Parece que você está se saindo bem em seus afazeres. Ele comentava um tanto sem graça e acanhado. A prota, por sua vez, atribuiu seu sucesso à duquesa, que deixou ela ajudando o secretário da família. É o barão Hinan Fush, você o conhece? Ela perguntou, sabendo a resposta final. Hinan era um dos principais funcionários daquela casa. Killian comentou que os Fush trabalhavam para família do Duque há bastante tempo. O Visconde Fush era secretário do Duque Excel, mas o Duque concedeu a ele suas próprias terras e desde então o barão Hinan assumiu seu lugar na função na capital. Killian seguiu dizendo que cresceram todos juntos desde muito novos. Naquele momento podemos observar que ele tentava vencer seu irmão treinando esgrima, dando tudo de si desde muito jovem, enquanto Cliff, em contrapartida, incentivava, afirmando que ele precisava praticar mais. Hinan, por outro lado, seguia apenas lendo seus livros. Você não pratica esgrima? Prota masculino perguntou, questionando em seguida se não era muito entediante ficar apenas lendo e estudando o tempo todo desinteressado. Desde novo, Hinan comentava que se Killian quisesse, Han poderia praticar com ele. Bem, é quase como se ele fosse um amigo, não é? Killian comentou, ponderando saber dessa parte desconhecida da história original. Foi uma revelação para Edith, que não havia lido nada sobre ele, e ali percebeu que até os personagens secundários daquele mundo tinham profundidade e compartilhavam um passado importante na infância dos protagonistas, além do que a história original abordava. No entanto, por que Killian agora estava contando tudo a ela? Edith se questionava com seu olhar perdido no nada, até que Killian se pronunciou. Suponho que você esteja se perguntando por que estou aqui, ele disse, tirando Edith de seus pensamentos. Acrescentou que em breve iria supervisionar o condado de Risen. O condado ficava localizado ao norte da capital, era um dos territórios da família Ludwig e o lugar era tão distante que demorava pelo menos vários dias para chegar lá. Aquele território seria dado a Killian, que era o segundo filho, já que seria Cliff quem herdaria o ducado. Vou ficar fora durante um bom tempo. Por acaso você gostaria de vir comigo? O homem perguntou, deixando nossa heroína sem palavras por um momento. Eu posso ir com você ao território? Ela perguntou momentos depois de sair do quarto de Edith. Killian tinha um olhar cabisbaixo. Pensar na resposta de Edith o deixava com um misto de tristeza e incômodo, rindo como se não houvesse amanhã. Edith comentou que aquela tinha sido uma piada muito engraçada e deixou claro que estava agradecida, mesmo que as palavras dele tivessem sido vazias. Espero que tenha uma boa viagem, ela concluiu, se retirando dali um tanto frustrado pela recusa tão direta. Prosculino pensava que talvez tivesse ficado maluco, e após isso Killian e o Duque Axel partiram para inspecionar Risen. Edith, na mansão, terminando mais um dia de trabalho, notou que estava sendo observada incessantemente por Hinan. Por que está me olhando assim, Hinan? Ela
Perguntou, deixando surpreso, que ajeitando seus óculos respondeu não ser nada demais e avisou que a duquesa estava para visitá-la naquele dia. Então Edith saiu apressadamente agradecendo por tê-lo avisado. Renan, por sua vez, ficou ali parado, apenas observando o lugar onde nossa heroína trabalhava, indo até a mesa dela observando os papéis. O homem notou algo surpreendente: ela já havia organizado todos aqueles documentos de forma tão detalhada. A duquesa chamou Liz e Edith para informá-la sobre um grande bazar que seria organizado pela Conderma no mês seguinte, acrescentando que a partir do dia seguinte ela faria reunião de bordados em seu escritório, e perguntou se as meninas queriam participar. Edith então percebeu que estava entrando em um novo capítulo da obra. Ali ocorreria um incidente no leilão de caridade, quando eram realizados bazares no intuito de arrecadar doações. Os itens que as nobres faziam eram principalmente trabalhos de bordado, e naquele mundo o bordado era uma habilidade fundamental. Para qualquer mulher, aquela era a oportunidade perfeita para mostrar suas habilidades esplêndidas. Então as mulheres aristocráticas que participavam do bazar se encontravam em reuniões de bordados independente de suas idades. Levando em conta a posição da casa Ludo e entre as famílias imperiais, era natural que a duquesa organizasse e fosse anfitriã da reunião de bordados. Lizzie comentou que sua costura não estava à altura deles, acrescentando que esperava não incomodar a duquesa com isso. O que quer dizer com incomodar, Lizzie? Por que você se preocupa com essas coisas? A duquesa perguntava gentilmente, enquanto Edith, por sua vez frustrada, pensava que suas habilidades nem de longe eram boas o suficientes para um evento como aquele. Ela se lembrava do quão difícil e frustrante foi quando tentou treinar bordado com Ana, perguntando à sua donzela por que era tão difícil fazer algo como aquilo. A resposta para aquela situação era uma só: a recusa. Sem dúvidas, nossa heroína começou a agradecer gentilmente pelo convite, tentando acrescentar que recusaria. Contudo, ela foi interrompida com Lizzie alegremente dizendo que se Edith fosse com ela, ela conseguiria reunir coragem para ir à reunião, e a duquesa radiante concordava, incentivando-a a participar. Nossa heroína mal podia acreditar que estava naquela situação. Contudo, de qualquer forma, seria quase impossível ela fazer algo que fosse melhor que a protagonista daquela novel. Então respondeu e segura que iria participar. Na cena seguinte, nossa heroína percebeu que, apesar de Lizzie ter comentado que não queria incomodar pela sua falta de habilidade, a garota se mostrou muito boa em bordar, exibindo um chalé de Juscelina que ela havia acabado de fazer. Ela dizia querer bordar um jardim de flores nele. Lizzie brilhou como a protagonista principal, que era quando as nobres a rodearam, impressionadas com suas habilidades, recebendo muitos elogios sobre como ela realmente sabia usar um tiro e o quão incrível e brilhante ela era. Edith, por sua vez, apesar de se sentir desconfortável ali, apenas perguntava se Lizzie havia feito isso na obra original. Edith, o que você vai fazer? Lizzie perguntou, se dirigindo a ela juntamente com as nobres, que direcionavam seus olhares de desdém. A satisfação com a prota nossa heroína, sentindo a gotícula de suores escorrendo sobre seu rosto, apenas respondeu que estava pensando em fazer um lenço, mas a verdade é que ela não podia fazer qualquer outra coisa porque ela não tinha habilidade nenhuma com bordados. Momentos depois, ela, indecisa com quais cores de linha escolheria para seu bordado, foi interrompida por Lizzie, que sugeriu que ela usasse as cores rosa e amarela. Acho que iria ficar lindo se o corpo fosse rosa e as asas amarelas, a garota comentava, e nossa heroína percebeu que talvez Lizzie só tivesse ido até ela porque sentiu pena dela estar sozinha. Por esse motivo, ela mal sabia o que responder. Não demorou para que uma nobre mais velha se aproximasse, comentando que o desenho escolhido por nossa heroína era bem parecido com o que a sobrinha dela havia feito 2 anos atrás. Vai ficar lindo quando estiver terminado, ela comentou provocativa. Logo, uma outra nobre, também mais velha, comentou que de fato se lembrava do desenho que a menina havia feito. Quantos anos a senhorita Larissa tem agora? A mulher perguntou, tendo em resposta que agora a menina tinha 16 anos e já estava começando a se tornar
Uma jovem então ela fez aquele lenço quando tinha 14 anos, ela era apenas uma menina, mas parece que o tempo voa. Edith logo percebeu que aquela mulher estava tentando insultá-la, dizendo entre linhas que o desenho escolhido por ela até uma criança poderia fazer. Aquelas mulheres eram realmente infantis apesar da idade. Obrigada pelo conselho, Lizzie, mas escolhi essas cores porque estou fazendo o lenço. Pensando em que Liam, a duquesa, se aproximando, observou que as cores escolhidas simbolizavam os olhos de seu filho e comentou que os olhos dele eram de uma cor realmente bonita. A Protinha gentilmente comentava que eram parecidos com os olhos do Duque Axel. A duquesa, boba e envergonhada, concordou com Edith. Nossa heroína, se mostrando também estar constrangida, pediu à sua sogra que não contasse a Liam sobre aquilo. Aquilo foi o suficiente para calar a boca das nobres fofoqueiras e deselegantes que tentaram disfarçar, comentando sobre o quão bonito eram os recém-casados. Enquanto isso, em outro lugar, a brisa fresca tocava o rosto de Liam e seus olhos inquietos observavam as terras de Risen, aquelas que ele daria de seu pai. O que acha que Liam? O Duque Axel perguntava, tendo em resposta que era um pouco distante da capital. Axel, por sua vez, explicou que aquela era uma propriedade com grande potencial de desenvolvimento. Embora fosse longe da capital, seu desenvolvimento era promissor e ele não encontraria território melhor que aquele. Que Liam seguiu ouvindo de seu pai que, na verdade, 10 dias de carruagem não era tanto tempo, levando em consideração que em uma viagem a cavalo levaria menos de uma semana para que Liam. Aquilo era melhor do que ele esperava. Ele, na verdade, vinha estando preocupado com o território que herdaria, já que o mesmo seria removido do ducado. O castelo estava em boas condições, levando em consideração que ele era administrado por apenas alguns funcionários. A decoração era rústica e com poucos luxos, então quando ele voltasse à capital teria que encontrar um artesão habilidoso para encomendar novos móveis. A questão é que, vindo da família Rigelhoff, onde tudo que eles visavam era dinheiro, Edith não suportaria olhar para um castelo velho como aquele. Contudo, aquele não era o único problema. Que Liam não conseguia deixar de considerar as complicações que surgiriam ao tentar construir um futuro junto com Edith em um lugar tão distante do que ela estava acostumada. Que Liam perguntou ao seu pai o quão frio era aquele lugar no inverno, ao que o Duque respondeu que era um pouco mais do que na capital. No entanto, o verdadeiro problema era mais a neve do que a temperatura em si, acrescentando que apesar disso nunca houveram enchentes ou territórios isolados por causa da neve. Que Liam apenas respondeu que o local era muito bom. Você parece muito satisfeito. O Duque Axel comentou que Liam, por sua vez, comentou que de fato havia achado muito bom. Havia muitas pessoas jovens, então seria bom eles investirem no desenvolvimento de indústrias além da agricultura naquele local, acrescentando que se eles conseguissem estabelecer um caminho pelas montanhas Filiaca ali, poderia se tornar um importante ponto de trânsito para os comerciantes que circulam pelo Império. O que quer dizer com isso? Axel perguntou seriamente. Você realmente está satisfeito com isso? Que Liam encarou por um momento antes de enfim rebater. E se eu não estiver satisfeito, eu deveria pedir mais terras, um título mais alto? Ele questionava. Irritado com a pergunta pertinente de seu pai. Você vai me dar a posição do meu irmão? Ele questionou, deixando o homem sem palavras. Me responde. Eu deveria pedir que você me tornasse seu herdeiro e me nomeasse como o próximo duque. Depois de todo aquele tempo, que propósito você poderia ter ao me fazer essa pergunta agora? Ele perguntava, lembrando de como sua infância havia sido frustrante como segundo filho, pois mesmo que ele fizesse tudo o que seu pai queria, foi arrastado contra sua vontade para um casamento arranjado sem seu consentimento e com uma mulher que ele não amava. Só havia uma coisa que ele estava esperando em sua vida, e aquele homem havia esmagado impiedosamente seu sonho. Retornando à sua dolorosa realidade, ponderando sobre como aquele pensamento havia sido desnecessário, que Liam, mantendo a compostura, respondeu, tentando esconder seu rancor pelo homem que sim, ele estava satisfeito. Não era sua intenção mostrar a seu pai sua insatisfação com relação a ele, mas sua expressão entregou-o, deixando o homem surpreso e se afastando. Ele
Dizia para não se preocupar, se você me der um título começarei a administrá-lo. Imediatamente ele disse, e a conversa perdurou com o duque explicando que se a intenção de seu filho fosse transformar aquele lugar no centro comercial, antes que isso acontecesse a prioridade seria fortalecer a segurança do território. Porque quando os estrangeiros chegassem, os forasteiros também aumentariam. O tempo se passou e chegou o grande dia do bazar. Edith caminhava com Lizzie, que observava como o local era grande e como tinha uma grande variedade de diferentes artigos de luxo, além de sobremesas. Também Lizzie apontou animadamente para uma exposição ali. Provavelmente era onde estavam os bordados delas. Avistando seu bordado, Edith repreendia Ana. Mentalmente, aquela mentirosa, ela tinha dito que seu bordado havia ficado bom. Minha nossa, parece que alguém já comprou esse, está marcado com uma fita, mal posso acreditar que foram vendidas tão rapidamente. Parece que hoje o bazar será bem competitivo, Lizzie dizia, e nossa heroína, por sua vez, observava que Cliff, que as escoltava de perto, estava apenas aguardando uma oportunidade para comprar a peça bordada por Lizzie. Então, na intenção de deixar Cliff sozinho para olhar os bordados, Edith convidou Lizzie para dar uma olhada em outros artigos. Está a sua chance de comprar as doações de Lizzie. Eu definitivamente não estou fugindo por vergonha de você ver meu lenço humilhante sendo comparado a todas essas obras-primas. Nossa heroína pensava enquanto caminhavam. Não demorou para os comentários desdenhosos surgirem. Já faz tempo que não vivo na capital, ainda não consegui me acostumar com o cenário social de hoje. Oh meu Deus, o que uma filha legítima está fazendo andando livremente em um bazar de caridade? A mulher comentava maldosa, e sua filha alertava em seguida: mãe, você deve ter cuidado com o que fala. Agora ela é filha legítima que vive como convidada na casa da família Ludwig. Fiquei sabendo que o duque e a duques a bajulam. Aquilo era realmente entediante, e Edith notou que, independente de ser em sua vida passada ou naquele mundo, algumas coisas nunca mudavam. Aquelas pessoas sabiam perfeitamente que elas podiam ouvir as fofocas, mesmo assim não tinham vergonha de continuar provocando.